Capítulo 23, versículo 29, a palavra de Deus nos diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Amém? Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração te sejam agradáveis, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos já direto para a palavra, amém? O martelo que esmiuça a penha é a palavra viva e eficaz de Deus, que é capaz de quebrar toda a dureza de coração. Irmão, dá um glória a Deus, porque isso é forte. A palavra, o martelo que esmiuça a penha é a palavra viva e eficaz de Deus, que é capaz de quebrar toda a dureza de coração. Você conhece alguém de coração duro, irmão? Então hoje o Senhor vai trazer uma revelação a respeito de como ser um instrumento de Deus para quebrar toda a dureza de coração. Então isso quer dizer que se encarnarmos a palavra, ela se torna viva e eficaz, capaz de quebrar a dureza do coração das pessoas que estão presas no pecado. Se você tem um ente querido, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um esposo ou esposa, um amigo que está com o coração endurecido e precisa confessar Jesus, então, querido, deixe-me dizer algo a você. Você precisa ler esse livro. Amém? Ele vai te levar ao entendimento de como encarnar a palavra. E então poder ministrar essa palavra viva e eficaz, que tem o poder de quebrar toda a dureza de coração. E queridos, essa é a vontade do Pai, essa é a vontade do Senhor, né? Salvar o perdido. Posso ouvir um amém? Essa é a vontade de Deus. E Ele me manda dizer a você hoje que Ele anseia em usar você para essa obra maravilhosa. Aleluias! Entretanto, para isso acontecer, nós precisamos fazer o que Jesus fez. Amém, irmãos? Precisamos fazer aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Jesus, Ele encarnou a palavra. Aleluias! Jesus, Ele encarnou a palavra. Então, quando a igreja admitir o engano da religiosidade e parar de apenas pronunciar palavras decoradas do livro sagrado, para as encarnar em seus corações, e ao fazerem isso, as palavras se tornarão fogo e martelo que quebra toda a dureza de coração. Aleluias! Então nós precisamos fazer o que Jesus fez. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, Jesus ressurreto apareceu aos seus discípulos e disse: paz seja convosco. E ele disse algo assim extremamente importante. Ele disse: assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Aleluias! E aqui a pergunta que nós devemos fazer é: como o Pai enviou Jesus? Porque assim como o Pai enviou Jesus, agora Jesus está nos enviando. Então, como que o Pai enviou Jesus? Em João, capítulo 1, versículo 14, nós temos a resposta, que diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente estuda o Evangelho de João, a gente vai ver que o evangelista João, ele fala a respeito de Jesus, e ele coloca Jesus como o Verbo. E ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito. Então esse Verbo,
Criador, que criou todas as coisas, esse verbo, ele se encarnou. Amém, irmãos? Então, de que maneira o Pai enviou Jesus? O verbo se encarnou. Então, a maneira como o Pai enviou Jesus foi como? Ele enviou Jesus em carne. Amém? Porque o verbo se fez carne. Amém? Então, na mesma maneira que o Pai enviou Jesus, agora Jesus nos envia. E como que Jesus nos envia? O pessoal está com medo de dizer, né? Em carne. Né? Porque nós temos aquela ideia, aquilo que nos é ensinado e é verdadeiro, né? Que a carne para nada aproveita, a carne é isso, a carne é aquilo. Mas Jesus, ele encarnou. Ele encarnou. O verbo se fez carne. E habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas o verbo que encarnou, ele voltou para o Pai. E agora ficou no lugar a sua igreja, o seu corpo. Amém? Então por isso nós precisamos encarnar a palavra. Deus, ele precisa levantar uma igreja que é comprometida com a palavra. Uma igreja que chama para si a responsabilidade de encarnar a palavra e viver a palavra. Amém? E Deus me trouxe aqui esta noite para ministrar isso ao seu coração. Deus nos envia como o Pai enviou Jesus, em carne. Amém? E aqui a gente precisa pensar em algo, que eu sei que alguém aqui já falou isso, porque muitas vezes eu falei, né? Mas quem nunca chegou e disse assim, olha, para um novo convertido, camarada, você ganha uma alma para Jesus, diga aleluia, você ganha uma alma para Jesus, oh Deus, irmão, Deus vai te usar para ganhar almas para Jesus. Você ganha uma alma para Jesus, e aí ele começa a vir na igreja, aí a igreja começa a ter B.O., problema, a igreja tem B.O. Aí você chega para aquele novo convertido e diz assim, não olhe para o homem, olhe para Jesus, olhe para Deus. Mas querido, o novo convertido, ele não entende essas coisas. Como que eu vou olhar para Deus como? Se Deus é Espírito, onde que está Deus? Ei, é ou não é? Nós precisamos hoje de uma igreja que chama a responsabilidade de encarnar a palavra e dizer assim, ei, olha para mim. Olha para mim. Vocês lembram de Pedro e João entrando no templo? Havia ali um coxo de nascença. Aquele coxo vivia a esmolar na Porta Formosa. Jesus, por várias vezes, ele passou por ali e nunca realizou o milagre, a cura daquele homem. Né? E é interessante que Pedro, que era muito humilde, antes de se converter, Pedro era um cara humilde, era ou não era, irmão? Pedrão chegou para Jesus e disse, Jesus, está vendo esses caras aí? Todos esses teus discípulos, todos eles podem te negar, mas eu jamais. Né? O bicho era orgulhoso, negou 3 vezes. Né? E agora o Pedro e João, eles estão entrando no templo, e aquele homem olha para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro, sabe o que Pedro diz? Ele diz assim, ei, olha para nós. Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, a presença, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Deus quer levantar a igreja Alcance de Piraquara, encarnando a palavra e tendo essa capacidade, assumindo essa responsabilidade. Chega daquele negócio, olha para Deus, não, tem que olhar para alguém. Como é que o novo convertido vai ver Deus? Ele precisa olhar para alguém. Ele precisa ver alguém que está imitando Jesus.
Aleluias! E veja que interessante, depois daquele milagre, foi um furdunço, misericórdia, nem sei de onde que eu tirei essa palavra, foi um furdunço, e correndo para lá, e queriam até prender Pedro. Né? E aí, uma turma ficou olhando e disse, poxa, mas nem Jesus curou esse coxo. O Pedro curou. E quando ele disse assim, olha para nós, eu digo, Pedro recaiu aí, ó. Olha o orgulho aí, pegando ele de novo. Olha para nós. Né? A sombra de Jesus não curava. Não curou. Não temos registros que a sombra de Jesus curou alguém. Mas a sombra do Pedro curava. Será que Deus não estava tratando Pedro, irmão? Hã? Mas veja que quando eles olharam e viram quem fez aquele milagre, né, eles pensaram, olha, milagre extraordinário, ficaram olhando para Pedro. E aí, sabe o que Pedro diz? Pedro não diz mais, olha para nós. Ele diz assim, por que vocês estão olhando para nós? Como se nós tivéssemos feito esse homem andar. Quem fez esse homem andar foi Cristo Jesus, aquele que vocês crucificaram e desceu a ripa neles. Então, na hora da responsabilidade, na hora de encarnar a palavra, realizar os milagres, fazer aquilo que a igreja tem que fazer na terra, na hora da responsa olha para mim, olha para nós. Mas na hora da glória, na hora do louvor, por que está olhando para mim? Olha para Ele. Aleluia, irmãos. Vamos aplaudir Jesus, irmão. Oh, glória a Deus. Então a pergunta é como que o Pai enviou Jesus? Em carne. Como que agora Jesus envia a igreja? Em carne. Amém, irmãos? Encarnando a palavra. Encarnando a palavra. Irmãos, nós não sabemos, muitas vezes nós não sabemos, a maioria do povo da igreja não sabe, não tem ideia, não imagina que Deus está neles. Que nem Jacó, lembram de Jacó? Jacó deitou numa pedra, dormiu, aí viu Jesus, os anjos subindo e descendo. E aí ele disse assim, quão temível é esse lugar. É a casa de Deus, é a porta do céu. Quando um demônio olha para você, quando um demônio ou um anjo olha para um filho de Deus, sabe o que eles dizem? Quão temível é esse lugar. É a casa de Deus. É a porta do céu. Aleluia, irmãos. É dessa maneira que Jesus enviou a sua igreja. Jesus, ele encarnou a palavra. E eu e você, corpo de Cristo nessa terra, precisamos fazer o mesmo. Encarnar a palavra. Para que ela se torne viva e eficaz. E só então cumpriremos com o propósito da nossa vida. Amém, irmãos? Você sabe que existe um propósito para a sua vida. Deus, quando lhe salvou, Ele lhe salvou com um propósito bem definido. Eu não poderia fazer nada para alcançar a minha salvação, mas Ele me salvou. Ora, se Ele me salvou, então eu devia estar no céu. É ou não é verdade? Por que eu estou aqui? Por causa do propósito. Deus quer fazer de você um agente de salvação. Dá um glória a Deus. Dá um sorriso aí, irmão. Quando você sorri, você enfeita a noiva. A noiva fica bonita. Irmãos, como ficou bonita a noiva agora, irmãos? É que você não está vendo aqui, eu estou vendo. Quem lembra aí uns anos atrás, tinha uma unção do riso.
Meu Deus, eu não entendi aquele negócio. Eu disse, esse negócio aí é um absurdo, acho que isso aí é demônio, eu pensava. Eu acho que é demônio isso aí. É demônio. Aí esses dias atrás, quando eu estava escrevendo o epílogo desse livro, Deus me deu uma revelação. Porque no final do livro eu falo sobre restituir a alegria da salvação. E é isso que Deus vai fazer aqui. Deus vai restituir a alegria da salvação. Por quê? Porque você vai ser o corpo de Cristo. Você vai ser enviado por Jesus. Amém? Para ser um agente de salvação. Então nós fomos salvos com um propósito. E aí quando eu estava estudando sobre alegria, sobre sorriso, porque às vezes eu via aquele pessoal rindo, eu digo, vai morrer de tanto rir. E aí eu estudando sobre o riso, o número de músculos faciais que ele movimenta, e o poder do riso de tirar pessoas da depressão. Então, naquela chamada lá, unção do riso, quantas pessoas não foram restauradas e foram curadas naquele momento. Amém, irmãos? Deus quer fazer isso, Deus quer restaurar a alegria da sua igreja. Davi, ele fala sobre isso. Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito e restitui-me a alegria da salvação. Amém? Então Deus vai fazer isso. Deus vai levar essa igreja de volta ao primeiro amor. Amém? Vamos ser apaixonados como nós éramos no primeiro amor. A gente queria ganhar todo mundo, lembra disso? Logo que você aceitou Jesus, você queria ganhar todo mundo, pai, mãe, carteiro, até o cachorro, todo mundo você queria ganhar. Eu queria ganhar todo mundo para Jesus. Um dos maiores evangelistas que essa terra já conheceu. Ele diz assim, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu confessei Jesus. O segundo dia mais feliz da minha vida foi quando eu levei a minha primeira alma para Jesus. Deus vai fazer isso nessa igreja. Sabe, a igreja do pastor Milton, eu também sou discípulo do Milton, a igreja do pastor Milton é uma igreja alegre, é uma igreja vibrante, porque sempre tem salvação. Amém? Desenvolvei a vossa salvação. Aleluias! Então Jesus, ele encarnou. O vento está uma benção, mas ele vai voar os meus pergaminhos aqui. Então Jesus, ele encarnou a palavra, e eu e você, corpo de Cristo nessa terra, precisamos fazer o mesmo. Encarnar a palavra, e ela se tornará viva e eficaz. E aí nós poderemos então cumprir com o propósito da nossa vida. E o propósito da nossa vida é ser, não somente salvos, mas ser agentes de salvação nessa terra. O propósito, na grande verdade, o propósito da nossa vida é o mesmo de Jesus. Qual que era o propósito de Jesus? Estabelecer o reino de Deus nessa terra. Amém, irmãos? Estabelecer o reino de Deus nessa terra. João o Batista, aquele que preparou o caminho do Messias, ele anunciou e ele disse: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, nós precisamos de um entendimento a respeito do estabelecimento desse reino. Os fariseus, eles tinham uma percepção equivocada do reino. Então, em Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 23, Jesus, então, traz a eles esse entendimento e diz: olha, o reino de Deus não vem com aparência visível. E ninguém poderá dizer o reino de Deus está aqui, ou o reino de Deus está acolá, porque o reino de Deus, ele não é físico, o reino de Deus não é político. O reino de Deus, ele é espiritual. E o reino de Deus não está aqui, nem acolá, o reino de Deus está dentro de vocês.
Ah, você podia até falar uma língua estranha agora, né, irmão? Já pensou? O reino de Deus está dentro de você. Lembram lá dos demônios? Quão temível é esse lugar. É a casa de Deus, é a porta do céu. O reino de Deus está dentro de nós. Então Jesus, ele vem trazer essa direção. Ele vem com esse propósito, estabelecer o reino de Deus nesta terra. Tem Os Escolhidos, né? É uma minissérie da Netflix. Quem está assistindo, ou quem já assistiu? Isso, The Chosen. E achei legal aquela do Nicodemos. O Nicodemos amarelou, né? Não quis seguir Jesus. Deixou até um cascaiozinho, né? Um dinheiro ali, mas não, seguir Jesus não dá demais. Mas Jesus amou aquele cara, né? A gente não vê isso relatado na Bíblia, mas na minissérie ele ama Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, vamos comigo, Nicodemos. Vamos estabelecer o reino de Deus, Nicodemos, nessa terra. Amém? O Espírito Santo, essa noite, ele diz para você: ei, vamos comigo. Vamos estabelecer o reino de Deus nessa terra. Aleluia! Esse é o propósito de vida de Jesus, e esse é o propósito de vida da igreja do Senhor Jesus. Estabelecer o reino de Deus nessa terra. Aleluia! Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, diz assim: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, repita assim: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos, essa oração que Jesus ensinou, está relatada aqui em Mateus capítulo 6, verso 9 a 13. Já o evangelista Lucas, que você já deve saber, né? Como você já deve saber, Lucas não foi um discípulo que andou com Jesus, né? O Lucas, ele era grego, inclusive nem judeu ele era, mas ele era um cara muito culto, inclusive ele era médico. Mas o que Lucas fez? Lucas, ele escreveu o seu evangelho, inclusive Lucas foi o que mais escreveu no Novo Testamento. Não foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu mais livros, mais cartas, mas em questão de volume de escritos, Lucas foi o que mais escreveu. Ele escreveu o seu evangelho, o evangelho de Lucas, e escreveu a história da igreja, o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas, que era bem mais detalhista, se você quer detalhes, leia Lucas, ele vai dar detalhes. Então Lucas, o que ele fez para escrever o evangelho? Ele foi perguntando. E aquele dia que Jesus ensinou a orar? Ele perguntava para perguntava para João, perguntava para Marcos, perguntava para Mateus, e daí ele escrevia o evangelho. E provavelmente na sua entrevista, na sua pergunta, aquele dia que Jesus ensinou a gente a orar, é que nós pedimos para ele nos ensinar a orar. E Lucas lá ele vai falar, né? Que os discípulos chegaram para Jesus e pediram assim: Jesus, ensina-nos a orar. Aí a pergunta que nós fazemos é a seguinte: olha, eles eram judeus, eles sabiam orar. Por que então eles pedem para Jesus ensiná-los? Não é que eles estivessem pedindo para Jesus ensiná-los a orar. Eles estavam dizendo para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar como você ora. Jesus, nos ensine a orar tendo essa intimidade que você tem. Jesus, ensina-nos a orar como você se relaciona, como você fala, como você tem esse tempo de intimidade. Ensina para nós essa intimidade. Então Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos e diz que Deus é Pai. Deus não é só o Senhor dos exércitos, todo-poderoso, aquele que está longe, distante. Não, Ele é o Pai que ama você, diga aleluia. O Pai que está perto, não é um Pai que está longe. Ele está nos céus, Ele não está lá no terceiro céu, que é o paraíso.
paraíso, não. Ele está no primeiro céu, no segundo céu e no terceiro céu. Ele está perto de você. E ele vai ensinando, e ele vai dizendo, e em Mateus capítulo 9, o versículo 10, ele diz, quando você orar, olha assim, e diga para o Pai assim, venha o teu reino. Aleluias! Venha o teu reino. Olha o que Jesus está ensinando a igreja essa noite a pedir. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Queridos, essa oração poderia ser chamada a oração do reino. Essa oração que Jesus ensinou poderia ser chamada de a oração do reino, né? E é interessante que é também conhecida essa oração como a oração dominical, certo? É ou não é? E a palavra dominical vem da palavra domini, que quer dizer domínio, governo, reino. Amém? Reino. Então essa oração, essa expressão, venha o teu reino, ela significa, venha tua presença. Amém? Venha tua presença. E aqui eu preciso entender que essa presença, queridos, ela não é uma visita. Oh, Senhor, visita-nos. Tu és bem-vindo. Né? E a igreja é cheia de frases que denotam que Deus é um visitante, que visita a igreja, que ele, sabe, ele cura e depois ele vai embora. Não. Jesus está dizendo, venha o teu reino. Essa expressão, venha o teu reino, ela significa morada, permanência. Venha, Jesus, venha o teu reino. Venha a tua presença, venha a tua morada em mim. Aleluias, aleluias. Queridos, nós da língua portuguesa, nós decidimos traduzir Shekinah como glória de Deus. Mas Shekinah significa literalmente habitação de Deus. Morada de Deus, presença de Deus. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a morada de Deus. Eu e você, se nós sairmos daqui com esse entendimento, irmãos, Piraquara vai se converter. Venha tua presença. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, ao estudarmos a palavra de Deus, nós vamos observar um Deus amoroso, desejando ter relacionamento com o homem. E vamos observar também, por toda a Bíblia, esse homem fugindo da presença de Deus. Deus quer estar nele, Deus quer estar com ele. E nós vemos o homem fugindo da presença. Em Gênesis, no Éden, diz a palavra de Deus que Deus vinha na viração do dia. E quando diz que Deus vinha na viração do dia, irmãos, pega isso aqui, ó. Você está vindo do céu agora para você, tá? Tá bom? Presta atenção, não deixa o inimigo roubar a palavra de você. Na viração do dia, Deus vinha com a sua presença. Ora, mas Deus não é onipresente? Ele tem que vir com a presença? Como é que funciona isso? Ele vinha com a sua presença ativa e diretiva. E ele chegava para o homem, e o homem e a mulher, Adão e Eva, se completavam, irmãos. Sabe o que é isso, irmão? Pensa, eu fui drogado, né? Pensa um cara que gostava de cheirar um pó e fazer coisa errada.
mas do efeito da droga eu gostava. Até alguns malucos aí diziam no passado, né, que a religião era o ópio da sociedade. Por quê? Porque a presença de Deus, irmãos, ela pode te deixar em êxtase. Amém, irmãos? Irmãos, eu confesso para vocês, eu estava ali no louvor, eu já estava quase pegando na asa do querubim, irmão. Aí o pastor falou, a pastora veio, vamos para a oferta. Aí eu digo, poxa, agora a casa que eu estava pegando na asa do querubim. Amém, irmãos? Então, na presença ativa de Deus, o que é? Deus ministrando. É Deus falando, dê nome para os animais, faça isso, faça aquilo. E o homem, ele se completava. Pense a alegria, irmãos, não dá nem para pensar. Não dá nem para imaginar a alegria daqueles dois na presença ativa de Deus. Irmãos, eu fui batizado no Espírito Santo. Foi muito bom, foi uma alegria, foi um gozo. Imaginem, eles eram completos. Oh, aleluia. E a presença ativa de Deus saía e ficava a presença passiva de Deus, dando ao homem a oportunidade dele viver a direção de Deus ou não viver. Porque Deus, ele tem um compromisso inegociável com a liberdade da sua criação. Ele tem um compromisso inegociável consigo mesmo com a liberdade da sua criação. Por isso o homem era livre. Por isso o homem comeu do fruto. Porque ele tinha liberdade. Não é para comer. Se você comer, você vai morrer. Mas meus filhos, minha criação é livre. Você quer ver a diferença de uma pessoa sobre o reino das trevas e outra sobre o reino da luz? Escravo. Não é? Ou ele é escravo das drogas, ou ele é escravo da prostituição, ou ele é escravo de si mesmo, ou ele é escravo do egoísmo, ele é escravo de alguma coisa, irmão. O filho é livre. É livre. Oh, aleluias. Eu sou livre. Eu curto a minha liberdade. Amém? Isso quer dizer que aquela história de que crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode adulterar, é tudo conversa fiada. Misericórdia, estão gravando isso? É conversa fiada, por quê? Porque tem crente sem vergonha fazendo essas coisas por aí, irmão. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, porque sou livre, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso adulterar? Posso. Por que não adultero? Porque se eu adulterar, um espírito chamado pombagira vai me escravizar. E eu vou perder a minha liberdade. Eu posso cheirar um pouco? Posso tomar uns tragos? Posso. Mas eu não tomo. Sabe por quê? Porque se eu tomar, tem um demônio chamado Zé, é o Zé Pilintra, vai me escravizar. Então eu não tomo. Nada que tira a minha liberdade eu faço. Aleluia, irmãos. Mas esse homem, então, ele está ali. Adão e Eva, eles desfrutavam daquele... Aí sabe o que aconteceu? A serpente, primeira sessão espírita, né? A serpente ficou endemoniada, Satanás entrou nela e disse assim... E aí ele comete o primeiro pecado ocorrido no Jardim do Éden. Aí você tem que ler a ilusão do controle. A ilusão do controle fala sobre isso. O primeiro pecado ocorrido no Jardim do Éden não foi a desobediência de Adão e Eva. Foi a mentira. A serpente endemoniada, ela fala para Eva, é lógico, Eva, que você não vai morrer. É lógico que não. Mentiu. Mentira! Por isso que Jesus disse que Satanás é o pai, foi ele que criou a mentira. E aí Eva e Adão pensaram assim, poxa, e aí
a endemoniada da serpente falou assim, sabe por que ele não quer que você coma? Porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. O pecado original não aconteceu no Éden, o pecado original aconteceu no céu. Quando um querubim disse, subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. O desejo que ele tinha de ser igual a Deus. Aquilo que estava no coração de Satanás, ele lança no coração de Adão e Eva. E diz, é lógico que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Aquilo que estava no coração do diabo, agora ele lança no coração de Adão e Eva. Você precisa ler a ilusão do controle. Amém? E essa tentação é tão poderosa, irmãos. Sabe por quê? Porque Adão e Eva pensaram assim, puxa, sabe aquele êxtase, sabe aquele prazer, sabe quando nós estamos na presença ativa de Deus, e Deus está agindo na nossa vida, e nós nos completamos, a alegria, o gozo, o êxtase. Isso vai ser agora, não só na viração do dia, vai ser direto, você não vai mais precisar de Deus, você vai ter essa alegria, esse gozo constantemente. Então eles comeram do fruto. Diga misericórdia. Então nós vemos que daí Deus procura esse homem foge da presença de Deus. E Deus diz para Adão, Adão, onde é que você está? Ora, Deus não é onipresente? Ele sabe todas as coisas, ele sabe onde é que ele está. Mas ele pergunta onde você está, por quê? Só para mostrar para Adão e Eva onde o pecado levou eles. Quando ele diz assim, onde você está? Ele diz, olha, está vendo onde o pecado levou vocês? O pecado me afastou de vocês. Vocês estão fugindo de mim. E nós vamos ver por toda a Bíblia o homem fugindo. Em Êxodo capítulo 18, Deus diz para Moisés, Moisés, eu vou no monte, você põe o povo no pé do monte. E o que acontece? Deus desce com relâmpago. E o que o povo faz? O povo corre. O povo foge da presença de Deus. Em Êxodo capítulo 20, Deus diz para Moisés, para ele chamar o povo para ir à presença dele. E o que o povo diz? Não queremos. O povo diz assim, vai você. Fala com Deus, depois você traz o recado para nós. Mas nós não vamos. Porque o homem não quer a presença. O homem não quer a presença de Deus. O homem quer o poder de Deus. Nós não queremos presença, nós queremos o poder. Por quê? Porque o poder, ele nos exalta. A presença nos confronta. O poder melhora a nossa performance. A presença nos confronta o nosso pecado. O poder, ele mostra a nossa espiritualidade. Poxa, que pastor poderoso, realizou cura, e fez isso, e fez aquilo. O poder revela a nossa espiritualidade. Agora, a presença revela a nossa intimidade. O nosso relacionamento. Aquilo que Jesus mais preservava era a presença do Pai. Esse era o segredo de Jesus. A presença do Pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É mais poderoso aquilo que Deus faz em você do que o que Ele faz através de você. Venha o teu reino significa venha a tua presença. Moisés sabia que poder e presença não são a mesma coisa. Em Êxodo 33, Deus diz a Moisés, Moisés, eu não vou com você e com esse povo, porque Deus falou assim, eu me conheço. Não, isso aí não está na Bíblia. Não está bem assim, né? Deus diz, eu me conheço, se eu for com você, esse povo é rebelde, e eu vou matar esse povo. Mas eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou mandar o meu anjo forte. Outra tradução diz, o meu anjo de poder. Moisés sabia que presença e poder não era a mesma coisa. E o que Moisés diz para Deus? Deus, se a tua presença não for comigo,
eu não saio daqui. É só a tua presença, Deus, que vai garantir que a gente atravesse esse território a salvo. Então Deus disse, então tá bom, Moisés, eu vou com vocês. E aí você pode descansar. 1 Reis capítulo 19, Elias, ele promove o maior avivamento depois da saída do Egito, no Antigo Testamento. Ele convoca todos os profetas de Baal, e ele diz, olha, vamos fazer um desafio aqui, vamos levantar um altar, vamos levantar aqui um sacrifício, e o Deus que descer com fogo, é o Deus verdadeiro. E ele disse, podem começar vocês. E eles começaram. E clamavam a Baal. Baal por várias vezes derramou fogo do céu, irmãos. Várias vezes ele fez isso. Mas aquele dia, ele estava amarrado. Ou diga aleluia. Estava amarrado. Diga, está amarrado. Estava amarrado. E os caras lá clamando. E se cortavam. E se retalhavam. E aí Elias chegava e dizia, ó, grite mais alto. Quem sabe o Deus de você está dormindo. Tirando uma com os profetas de Baal. E os profetas de Baal se retalhando, já estavam mal, já estavam, não precisava nem matar eles, cara, já estavam feios na foto. E aí Elias disse, Senhor, se eu sou teu servo, desça fogo do céu e consuma o holocausto. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Jezabel soube disso. Disse, aí o povo ficou valente e mataram todos os profetas de Baal. Aí a Jezabel ficou furiosa e disse, assim como fizeram com os profetas de Baal, eu vou fazer com você. E Elias foge, entra numa caverna, anda 40 dias deserto adentro, entra numa caverna. E lá na caverna, ele ouve um vento forte. E por muitas vezes ele viu o sobrenatural de Deus. Ele disse, Deus está nesse vento. E ele saiu para fora da caverna para ver se Deus estava no vento. Mas Deus não estava no vento. Por quê? Porque vento é poder, não é presença. Veio depois um terremoto. E aí Elias diz, no terremoto Deus está. Deus já veio algumas vezes no terremoto. E ele sai para fora da caverna para ver se Deus estava. Diz o texto sagrado que Deus não estava no terremoto. Por quê? Porque terremoto é poder, não é presença. E depois veio saraiva, e depois veio fogo, e Deus não estava na saraiva, Deus não estava no fogo. E aí Deus aparece com uma brisa suave e pergunta para Elias, Elias, o que você está fazendo aí? Essa era a presença. Amém, irmãos? Esse era o segredo de Jesus. Jesus curou um leproso. E aí o leproso ficou curado. Muita gente ficou dizendo, poxa, foi restaurado. Aquele leproso, o estado dele era deplorável. Ele já não tinha mais os dentes, parte dos dedos. E ele foi refeito, irmãos. Esse milagre foi extraordinário. E as pessoas, multidões vieram ali atrás de Jesus. E diz a palavra de Deus, quando as multidões vieram, Jesus se retirou para a presença. Porque poder não é presença. Todos nós fomos por causa do poder. Eu, por exemplo, fui para Jesus. O meu interesse não era a presença. O meu interesse era o poder.
o poder que ele tinha para me libertar das drogas. Esse era o meu interesse. A maioria de nós vamos para Deus não interessados na sua presença, mas interessados no seu poder. Mas toda vez que você desejar mais do que poder, você vai desfrutar da presença. Amém? Diga assim comigo, Senhor. Não, diga com mais vontade, vai lá. Senhor, esta noite, eu quero mais do que poder. Eu quero a tua presença. Receba agora aí onde você está. Receba agora aí a presença, receba a presença. Ele está em você, Ele ama você. Sabe as lutas, as dificuldades, aquilo que você tem enfrentado. Ei, Ele está em você. Venha o teu reino, venha a tua presença. Aleluias. Aleluias. Poxa, pastor. Poxa, pastor. Está louco desse jeito? Então quando que Deus vai me usar? Se eu só tenho que ficar pensando na presença, quando que Deus vai me usar com poder? Quando você parar de querer usar Ele. Toda vez que quando você parar de querer usar Ele, você vai desfrutar da presença. Aleluias! Venha o teu reino significa venha a tua presença. E isso trará como resultado a vontade de Deus sendo feita na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aleluia, irmãos. Seja feita a tua vontade. Isso é encarnar a palavra. Isso é ser corpo de Cristo. Isso é ser igreja que chama para si a responsabilidade. E diz, olha para mim. Não tenho prata, não tenho ouro, não tenho recursos humanos, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Receba. O que você tem? O reino. O que você tem? A presença. Venha o teu reino significa venha a tua presença. E isso trará como resultado a vontade de Deus sendo feita. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. No livro O Martelo que Esmiuça a Penha, eu falo sobre o lugar onde o reino se estabelece, o lugar dentro de você, onde o reino se estabelece. Eu trabalho toda essa temática, irmãos. Você precisa ler. Não estou aqui querendo vender livro, irmão. Isso aqui vai ser bênção para a sua vida. São experiências que eu vivi, que estão aqui. E eu vou falar do lugar, né? Do lugar dentro de nós, onde se estabelece o reino. Onde o reino de Deus é estabelecido. E esse lugar chama-se coração. Coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, o sábio Salomão fala sobre isso e ele diz, sobre tudo que você deve guardar, sobre tudo que você deve cuidar, cuide do seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, dele se estabelece o reino de Deus. Por isso que Jesus, quando olhou para você e olhou para os seus discípulos e disse, do seu interior fluirão rios, rios de água vivas. O reino de Deus se estabelece no seu coração. E quando nós vamos na palavra de Deus para saber o que é coração, nós vamos descobrir que não é o músculo que contrai no nosso peito, não. Coração é alma, coração é mente, coração é emoção, coração é vontade. Esses são os três aspectos da alma. E você vai ter
esmiuçado todos esses 3 aspectos. Como cuidar deles? Por que cuidar deles? Porque, querido, a coisa mais importante que existe é a alma. E aquilo que é importante para Deus deve ser importante para nós. A alma é tão importante para Deus que Ele não poupou o seu próprio filho por causa da sua alma. Então aquilo que é importante para Deus é importante para mim. E o outro motivo porque eu tenho que cuidar do meu coração é porque ele é enganoso. Então nós vamos discorrer sobre tudo isso aqui nesse livro. Você precisa dessa bênção na sua vida. A vontade de Deus, queridos, e eu quero encerrar aqui, é que as pessoas próximas de nós sejam salvas. No último capítulo desse livro, eu vou falar sobre o reino de Deus sendo estabelecido na vida das pessoas por quem você ora. Você sabia que se você orar por um perdido, um parente, um amigo, um ente querido, ele vai se converter? Sabia disso? Vai se converter, irmão. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus salvar o perdido. Você não está pedindo uma coisa que não é da vontade de Deus. E tudo aquilo que você pede, que é vontade de Deus, Deus responde. Amém? Você já está pensando aí num vizinho, aquele vizinho chato? Diga misericórdia. Sabe, aquilo que te irrita é o teu chamado. Diga glória a Deus. Eu vou contar aqui 2 testemunhos rápidos. Um é que quando eu me converti, trabalhei 7 anos num trabalho secular. Eu era auditor de qualidade numa empresa, hoje é Electrolux, né? E eu trabalhava na área de controle de qualidade, então eu rodava toda a fábrica. E eu gostava muito de consagrar, eu fui um ganhador de almas. Até hoje, a minha unção é evangelística. Eu sou ganhador de almas. Eu gosto de inflamar a igreja para ganhar alma, para cumprir o propósito. A igreja está aqui para cumprir o propósito, a grande comissão. A igreja, você foi salvo com propósito, ser um agente de salvação. Amém? E eu estava ali orando, eu já tinha ganho. Eu ganhei um camarada, olha o nome do cara, evangelista. Sabe aquele cara que fazia favor para todo mundo, e era amigo de todo mundo, e eu dizia, mas esse cara aí só falta Jesus para ele. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, eu estou orando por você, rapaz. E eu queria te fazer uma pergunta, você gostaria de confessar Jesus? Ele disse, eu gostaria. Até fiquei meio espantado, né? Mesmo? Ele gostaria. O cara, sabe, passou um tempo, né? Ele confessou Jesus, tudo, passou um tempo, ele chegou meio desenchavido, assim. Chegou para mim e falou assim, Mauro, me diga uma coisa. Assim como você orou por mim, né, e eu aceitei Jesus e tal, me converti, será que eu não posso orar para o diabo se converter? O cara era tão que ele queria converter o diabo, rapaz. Eu digo, não, esse aí já está condenado, meu filho. Esse aí não tem jeito. Então, tem almas assim que estão só esperando você dizer que é Jesus, eu quero. Puxa, até que enfim falou. Mas tem cara que é dureza, hein? Às vezes, aquele que te irrita é o teu chamado. Eu gostava de consagrar. Muitas vezes eu orava pelas pessoas que eu ia ganhar para Jesus. Ganhei vários no meu emprego. Várias pessoas. E aí eu estava orando por uma pessoa, então eu consagrava. Às vezes fazia jejum, a linha estava tranquila, dava um problema lá, a linha parava, eu ia para o banheiro, e aí eu fechava a porta, dobrava o joelho, ali eu orava no banheiro. Mas você não acredita, tinha um velhinho no banheiro, era o zelador do banheiro. O velhinho miserável. Eu em consagração, orando em jejum, e o velhinho falando porcaria, piada suja. Eu digo, o velho está com o pé na cova e fica desse jeito. E eu entrava ali, tinha que ficar escutando aquelas besteiras que ele falava. Aí eu disse, daí Deus, o Espírito Santo falou assim para mim, o velhinho te irrita? Eu digo, esse velho é um miserável, Deus. Queima ele, Jesus. Jesus,
Te irrita? Então, tudo aquilo que te irrita é o teu chamado. Comece a orar por ele. Digo, Jesus amado. Aí comecei a orar pelo velhinho. E orei. Foram meses orando pelo velhinho. Aí me mudaram de setor, fui para outro setor. Depois de 1 ano e meio, eu voltei para aquele setor. O auditor de qualidade, ele passa por toda a fábrica, né? E daí, quando eu voltei ali, naquela sessão, e eu entrei no banheiro, irmão, eu chorei. Sabe por quê? O velhinho estava com o Novo Testamento dos Gedeões, pregando a palavra. Eu tive que chorar. Se você orar, vai se converter, irmão. Não tem como, é a vontade de Deus. Aquilo que você pedir para Deus, sendo a sua vontade, Ele responde, irmão. Você é agente de salvação. Você foi salvo com propósito. Nós tínhamos um irmão lá na igreja que tinha um amigo. Ele trabalhava em hotel e esse amigo começou a orar por ele. E ele foi numa reunião da Donep, se converteu lá, aceitou Jesus lá, confessou Jesus lá. E aí ele morava do lado da nossa igreja. E aí ele não tinha lugar mais perto, era ali, ele começou a congregar ali, né? E esse irmão, ele tinha depressão profunda. A gente começou aconselhamento, tal, ele se libertou, enfim, foi uma libertação. E aí, depois que ele se libertou, eu falei, agora temos que orar pela família, né? Pela tua mãe, teu pai. Aí começamos a orar pela mãe dele. Mãe dele, em 2 tempos, se converteu. Mas o pai, aquele nordestino, sabe aquele nordestino, coração duro? Digo, vamos intensificar a oração. Intensificamos a oração. E aí, eles tinham costume, os pais deles tinham costume de passar o domingo em família. Ficava na casa dele, tomava um chimarrão, 5 horas da manhã e tal. Daí o Moisés ia para a igreja, convidava ele nunca ia. Aí, o Moisés para a igreja, com a mãe, às vezes, e tal, e o pai nunca... Naquele domingo, num domingo lá, o pai dele resolveu ir na igreja. Aí ele ficou tudo feliz. Disse, Deus vai responder a oração, irmão. Deus vai responder, está respondendo a nossa oração. Ficou feliz. Chegou, sentou na primeira fileira. Quando ele viu o pregador, ele ficou desanimado. Disse, meu Deus, logo hoje que eu trouxe meu pai, esse pregador, né? Era um homem de Deus, irmãos, um missionário, homem de Deus. Só que era um camarada que falava manso, entendeu? Tinha muita mansidão, falava baixo, né? Sabe? Aquele irmão que, amados, estamos aqui nessa noite, mas não deu outra, né? O pai dele, dormiu. Chegou até roncado ao lado dele. E aí no final da mensagem o missionário deu um amém mais alto. Amém, irmãos. O pai dele acorda. Aí eles estão indo embora para casa, o pai dele começa a falar, meu filho, agora eu sei o que você me dizia sobre Deus. Que lugar maravilhoso a igreja. Agora sim eu vou ser Jesus, meu filho. E ele ficou admirado. Disse, ele se converteu. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar, se o Senhor não cuidar, inútil vigia a sentinela. Inútil vos será repousar tarde, comer o pão que penosamente granjasse, pois aos seus amados Ele dá, enquanto dormem. Veja, não foi uma pregação, não foi um pregador que... Não, foi a oração. Amém, irmãos? A oração. E a última, vou contar a última. Tem várias.
Mas essa, eu vou contar a última. Essa, Antônio. Antônio, irmãos, era um engenheiro que trabalhava na Electrolux comigo. Eu não orava para esse cara, quero confessar, pensa um camarada boçal, sabe aqueles caras que, grego, intelectual, crente para ele era tudo idiota, tudo tapado, ignorante, né? E eu tinha uma bancada, aquilo era profético, irmãos, era uma bancada, parecia um púlpito aquela bancada. Igual isso aqui, daí tinha uma gaveta aqui, eu abria a gaveta, né? E eu não gostava do Antônio. E aí o que eu fazia? Eu abria a gaveta, estava tranquila a linha, eu olhava para lá, olhava para cá, abria o Novo Testamento dos Gedeões, com a gaveta aberta e ficava lendo na hora do trabalho a Bíblia. Né? Isso é um pecado espiritual, né? Não é pecado carnal. Tá? Você quer saber a diferença de pecado espiritual e pecado carnal? Você tem que ler a Ilusão. Aí eu cheguei, lendo ali a Bíblia no horário do trabalho. O que aconteceu? O Antônio, o engenheiro, chegou e me pegou lendo a Bíblia na hora do serviço. Chegou por trás de mim assim e falou assim: ô Mauro, você poderia deixar a sua leitura espiritual e resolver um problema que está acontecendo lá na linha? Rapaz, eu quase fiquei endemoniado. Eu digo, esse cara não é meu líder, esse cara não manda em mim, não é meu supervisor, vem me encher a paciência. Aí o Espírito Santo me pegou, né? Quando estava indo, o Espírito Santo, mas ele está certo. Você está lendo a minha palavra, ele está certo. Eu fui remoendo. Chegamos lá na linha, descobrimos o problema que aconteceu. E aí eu cheguei para ele e falei assim: poxa, Antônio, você vê como é que é as coisas, né? Como é que é as coisas? Deus usou você para falar comigo. Ele achou estranho aquilo, né? Ah, é? E o que ele falou para você? Ele falou para mim nunca mais ler a palavra dele no horário do trabalho. Foi isso que ele falou para mim através de você. Cara, depois mudou. Depois daquele dia, sabe, quebrou algo ali. E no outro dia ele chegou e falou assim para mim: Deus falou alguma coisa para você hoje? Eu disse: mas Deus fala sempre através da Bíblia. Mas não mais no horário do trabalho, né? Mas fala. Ah, é mesmo? E aí eu sabia que ele ia se casar. Eu comprei um livro grosso assim, chamado Ato Conjugal. Passei para ele, dei para ele: você que vai casar, quero te dar esse presente. E aí ele leu, e ele disse: cara, eu nunca pensei que os crentes, eles eram assim como? Poxa, esse livro é muito bom. Esse livro traz coisas assim da ciência. Poxa, é muito bom. Amém? Ilusão do controle. Você precisa ler esse livro. Nesse livro eu falo sobre a autoridade. Ela reside na humildade. Quando eu me humilhei, reconheci o meu pecado e falei que ele foi um instrumento para me corrigir, ali foi quebrada uma corrente ali. E eu pude anunciar o Evangelho para aquele. Então, na autoridade, na humildade, reside a autoridade. Não existiu um homem mais humilde do que Jesus. Não teve. Né? Um homem mais humilde do que Jesus. No final do seu ministério, ele que se esvaziou da sua glória, tomou a forma de homem. Podia ter nascido num palácio, filho de um rei, não, nasceu numa manjedoura. E no final da sua vida, pega uma toalha, lava os pés dos discípulos. Não existiu um homem mais humilde que Jesus. Por sua vez, não existiu nenhum homem com mais autoridade do que ele. A ponto de ele acalmar uma tempestade e os discípulos dizer: quem é esse? Que até os ventos lhe obedecem. A ponto de um rei, Herodes, Pilatos, dizer: homem, você não vai falar nada? Não sabe que tem o poder e a autoridade para te crucificar e para te soltar?
E Jesus olha para ele e diz: autoridade nenhuma teria se do alto não te fosse dado. Na humildade reside a autoridade. E o que a igreja mais precisa nesse tempo, nesses dias, não é só poder, não. Poder não é suficiente. Ela precisa de autoridade. Venha o teu reino. Venha teu domínio. Venha teu governo. Pastor Ronaldo, eu quero chamar aqui o meu pastor. Pastor Ronaldo, um irmão muito querido, irmãos. Ele, vem aqui, Ronaldo. Ele gravou 2 CDs. Ele gravou 2 CDs. Quer falar? Não, fala você. Eu vou falar então. Ele gravou 2 CDs. Ele gravou um cantando e gravou outro pedindo desculpa. Mas é brincadeira, irmãos. Eu quero fazer um apelo aqui essa noite. Bem, irmãos, Pastor Ronaldo vai cantar uma canção que eu creio vai falar com você. Depois que ele cantar a primeira vez, aí o pessoal pode colocar a letra e daí todos nós cantamos juntos. Mas à medida que ele for cantando, à medida que o Senhor for falando ao teu coração, você que essa noite foi desafiado por Deus a ser agente de salvação, eu quero convidar você, querido, vem aqui na frente. Eu já estou aqui na frente. Vem aqui na frente, vamos orar juntos para um avivamento na nossa casa, irmão. Se você orar, teu parente vai se converter. Se você orar, o teu vizinho vai se converter. Teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa vão se converter, porque é a vontade de Deus. Se você orar, aquele que te irrita vai se converter. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Venha após mim, disse Jesus, a certo homem. Venha após mim, eu te farei um pescador. Fecha os teus olhos. Tudo que fazes, eu que te prende. Darei, envolverei com meu amor. Venha após mim, tu orares, em meu nome. Meu Pai promete, pela palavra, responder. Venha após mim, disse Jesus a este homem. Ele seguiu e se tornou pescador. O mundo é o mar, os homens são os peixes, sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar, peixe apanhado acaba morrendo. No reino de Deus, o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus